Eu sou gaúcho, sou aqui do Rio Grande do Sul, né? Nasci numa cidade do interior aqui do Rio Grande chamada Canguçu, perto de Pelotas. E depois, aos 18 anos, até os 18 anos, trabalhei com meu pai na roça, lá em Canguçu. Depois fui para Pelotas, né, com 18 anos para estudar. E lá em Pelotas eu converti Eu tinha 18 anos na época, não vou falar quantos anos de convertido eu tenho, para você não fazer esse cálculo, durante os dias você vai descobrir, né, quantos anos eu tenho. Mas casei em Pelotas e fui para Curitiba em 83, para fazer o seminário batista, e era meu sonho voltar para pastorear no Rio Grande do Sul, era meu sonho. Eu sempre quis ser pastor de igreja grande, desde que eu converti. E eu havia convertido numa igreja grande, lá em Pelotas, a primeira igreja batista, grande aos meus olhos, né? A igreja tinha 100 membros, eu achava uma igreja muito grande. E tinha dias, quando tinha trabalhos especiais, chegava a 120 membros, ou 120 pessoas, e aí colocavam cadeiras e tal. E eu fui para Curitiba, né, no desejo de voltar e ser pastor dessa igreja grande. Porém, quando eu terminei o seminário, Deus não permitiu que eu viesse para cá, e parece que contrariou demais, pelo menos a princípio, o meu sonho de ser pastor de uma igreja grande, e me levou para pastorear uma pequena congregação, né, num bairro muito pobre lá em Curitiba, chamado Vila São Pedro. E eu acho que na época, sem dúvida, a menor congregação, né, das igrejas batistas de Curitiba. Tinha mais ou menos 25 pessoas, né, o número de pessoas quando nós começamos. E ali eu entendi que era a vontade de Deus, então começamos a trabalhar e Deus teve misericórdia, né? Hoje essa igreja é a Igreja Batista Shalom. Agora, né, eu vou te dar alguns números, e talvez a maioria de vocês não me conhece, né? Eu estou vendo aqui o pastor Éder, alguns pastores, né, que eu conheço, mas a maioria. Então não gosto muito de falar dos números inicialmente, às vezes as pessoas interpretam isso de forma errada. Mas eu queria que você soubesse que, à medida, se eu falar de números, ela só tem o desejo, primeiro, de reconhecer o favor de Deus. Diga o favor de Deus. Mas como o favor de Deus é uma coisa boa, diga sorrindo: o favor de Deus. O favor de Deus. Então nós conhecemos o favor de Deus. Favor é aquilo que você não merece, quando alguém decide te ajudar. Por exemplo, você fala assim: faz um favor, né? Aí alguém que quer ajudar você. E é isso que eu chamo de favor de Deus, né? Deus estendeu o seu favor para nós, e temos trabalhado assim nesses anos lá, e a igreja cresceu. Hoje nós temos, né, igrejas no Brasil e também, né, fora do Brasil. Temos igrejas na África, Estados Unidos, agora estamos entrando no Uruguai, e temos um sonho grande para realizar para a glória de Deus. Fiquei muito feliz quando o pastor João, né, que eu tive o privilégio de conhecer agora, me recebeu tão bem, quero agradecer mesmo. E ele disse que o sonho dele é ter 5.000 membros, né, na sua igreja, 5.000 ovelhas. Diga aleluia, isso é muito bom, irmão, né? Líder visionário é muito legal, e eu já fiquei gostando dele só porque ele sonha grande. Diga assim: sonha grande. Quantos aqui sonham grande? Quantos de vocês sonham grande, né? Então isso é muito importante, sonharmos grande. Eu tenho, pela graça de Deus, a minha esposa, ela é gaúcha também, e ela tem um nome mais diferente de todas as irmãs e mulheres que eu conheci, né, aqui no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, no Brasil e fora do Brasil. Eu nunca vi uma pessoa com o nome da minha esposa, sabia? Nunca vi. Eu nunca encontrei em nenhum lugar que eu vou até hoje uma pessoa com o mesmo nome da minha esposa. Eu sou um defensor de sogras, né? Eu amo muito minha sogra. Minha sogra mora aqui pertinho aonde mesmo mora minha sogra? Aqui perto. Perto de... não é Sapucaia, é um pouquinho mais para cá. Sapiranga, isso. Minha sogra mora em Sapiranga. E eu estou muito feliz porque eu realmente... Eu gosto muito da visão do MDA.
né, que o pastor Eibe tem me abençoado tanto, porque na visão do MDA, até sogra é bênção, é impressionante, né? Porque um dos textos tão lindos de discipulado na Bíblia é o relacionamento de Ruth e de Noemi. Aquele relacionamento ali não é para casamento, nós usamos, eu sempre já usei muito aquele texto para casamento, mas o contexto daquele texto não é de casamento. O contexto daquele texto é o relacionamento de uma sogra e uma nora, e é muito abençoado. Então o propósito de Deus é que o relacionamento de sogra com nora seja uma bênção. Então a sogra é uma das maiores bênçãos que Deus nos deu. Se você tem um casamento abençoado, você deve muito à sua sogra. Então eu devo muito à minha sogra, e agora dia 15 de novembro, eu vou ter o privilégio, se Deus quiser, de batizar a minha sogra e talvez realizar o sonho de muita gente, deixar a sogra por 3 minutos debaixo d'água, né? Então uma coisa assim que vai ser muito, muito maravilhoso. Eu estou muito feliz, né? Eu não conto piada de sogra, não conto, né? Lá na igreja tem gente que conta, mas né? Um dia agora eu liguei para o irmão, ele falou assim: sabe aquele negócio, o assalto no banco que teve? Eu falei: não, mas não, então teve assalto no banco, e daí, rapaz, o bandido entrou lá com a arma e tal, e pegou todo o dinheiro do caixa, e aí pôs no bolso e na mochila, e olhou primeiro o cara que estava assim na frente: aí, meu, você viu eu pegar alguma coisa? Aí o cara disse: eu vi. Ele pegou, né, o revólver, pá, bem no peito do cara, o cara caiu morto. Aí ele perguntou para o outro: e você, viu pegar alguma coisa? Ele falou: eu não vi, mas minha sogra que está aqui do lado viu. Então eu não conto piada de sogra, né? Eles que ficam contando essas coisas aí. Mas, sabe, queridos, a minha família realmente é uma bênção, né? E minha querida esposa, que o nome é muito diferente. Foi minha sogra que deu esse nome, é Sinorá. Você conhece alguém com esse nome? Você já viu esse nome? Eu não conheço. Sinorá é o nome da minha esposa. Temos 3 filhas preciosíssimas. Midian tem 29 anos, casada com Zaqueu, que cuida, né, trabalha na minha equipe. Pastor muito querido, a pessoa que cuida da minha agenda, é um filho precioso. Midian é uma médica muito abençoada, o Zaqueu é um pastor muito, muito querido. A Thalita tem 24 anos, é uma psicóloga apaixonada, né, pelo reino de Deus, vai casar em maio do ano que vem. E a Rebeca, de 22 anos, é formada em administração e é a vice-diretora, né, da nossa escola. Temos uma escola muito boa de ensino fundamental lá em Curitiba. Então tem uma família muito envolvida, né, todas elas são líderes de célula, todos muito envolvidos, o que me dá muita alegria realmente quando eu vejo todas estas coisas que estão acontecendo. Sou discipulado pelo pastor Eibe. Quem conhece aqui pessoalmente o pastor Eibe? Levanta a mão se você pode. Alguns irmãos conhecem. Pastor Eibe é uma das pessoas mais extraordinárias que eu já conheci nesta vida. Quando eu saí, né, de Pelotas, na verdade, quando eu saí da roça, eu tinha uma expectativa dentro do meu coração, né? Como eu venho de uma família muito pobre, eu ouvia essa frase, né? Algumas pessoas falavam assim, não sei se ainda falam hoje, mas naquele tempo falavam assim: olha, alguém que queria muito vencer na vida, ela dizia assim: eu tenho um sonho de ser alguém na vida. Você já viu essa expressão, ser alguém na vida? Era uma expressão que usava: tenho um sonho de ser alguém na vida. Eu tinha um sonho de ser alguém na vida, de encontrar pessoas que realmente me ajudassem a ter o meu destino, né, o meu destino mudado, porque naturalmente o meu destino seria ficar lá na roça trabalhando, mas eu queria que o meu destino fosse mudado. Quando eu cheguei em Pelotas, uma das
Primeiras pessoas que eu conheci foi a Sinorá, e ela me falou de Jesus, né? E ela já tinha visão de discipulado. Ela falou de Jesus e decidiu me discipular. Ela está fazendo isso por mais de 30 anos. É ela que me discipula com tanta qualidade. Foi a primeira pessoa que assim mudou o meu destino. Mas quando eu estava no seminário, e nossa igreja muito pequena, eu imaginava encontrar alguém que essa pessoa iria me falar algumas coisas que ia mudar o destino da nossa igreja. Eu tinha esse negócio comigo, não sei de onde que eu tirei isso, mas eu queria encontrar uma pessoa, mas sabe assim, que não é o meu caso, aquela pessoa que canta muito bem lá no interior, e ela sonha de encontrar um empresário, né, que vai apresentar para alguém, e vai fazer com que a vida dela realmente mude. Eu tinha a impressão assim com a igreja, só mais tarde, que eu vim descobrir que isso tem muito a ver com a Bíblia. Quando José, ele um dia se perdeu dos seus irmãos, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 37, verso de número 15, José estava perdido, e ele encontrou um certo homem, e um certo homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que você procura? E ele respondeu: procuro meus irmãos, dize onde eles estão. E disse o homem: foram-se daqui pois ouvi dizer, vamos a Dotã. Então José foi e encontrou seus irmãos em Dotã. Este certo homem eu conheci em 99, pastor Eibe, da igreja, ele estava em Santarém na época, ele tinha 300 células, eu liguei para ele me atendeu de uma forma extremamente amorosa, me convidou para ir a Santarém. Lá, vendo aquelas 300 células, ele tinha umas 3.000 pessoas na igreja. Quando eu vi, era tudo o que eu sonhei de ser como pastor e ter como igreja. Primeiro, era um homem extremamente apaixonado por Jesus, extremamente apaixonado por sua família, e um rebanho de pessoas extremamente apaixonadas por Deus e amando muito umas às outras. Eu falei: esse tipo de igreja que eu quero. Pastor Eibe começou a me discipular e tem sido assim. Quando eu conheci o pastor Eibe, nós tínhamos trabalhado por 10 anos para fazer 12 células. 10 anos para fazer 12 células. Não tinha como hoje tanto material como nós temos. Eu tinha lido um livro do pastor Dae Myung Cho, da Coreia, muito mais que números, e eu falei: eu quero ter uma igreja que nem essa. Aí eu comecei a fazer nossas células. Uma célula nossa tinha 95 pessoas, mas a gente não conseguia multiplicar as nossas células. Nesse contexto de 12 células, eu conheci o pastor Eibe, e na verdade, menos um ano depois nós tínhamos 100 células. Agora, dia 15 de novembro nós vamos chegar em 1.000 células em Curitiba, estamos muito felizes com isso. Mas esse certo homem na minha vida tem sido o pastor Eibe. Ele tem assim aberto tantas portas, e eu sou muito grato. E o dia que você puder conhecê-lo, você vai entender isso que eu estou te falando, né? Um homem realmente que tem feito muita diferença. Bom, viemos aqui para essa primeira conferência sobre, né, a visão do MDA, aqui em Bento, aqui na Serra, e eu gostaria de ficar até o final, porém, por compromissos em Curitiba, nós vamos agora, dia 15 de novembro também, se Deus nos ajudar, batizarmos 1.000 pessoas, e eu estou trabalhando muito, né, com as células para a gente poder alcançar esse objetivo. Trabalhamos muito com alvos, né, somos muito focados aonde nós queremos chegar. Porque eu ensinei muita igreja no começo, Salmos 37:4, diz assim: agrada-te do Senhor, repete se você pode, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Põe a mão no seu coração e diga assim: os desejos do meu coração. Mais uma vez, diga assim: os desejos do meu coração. E eu comecei a prestar atenção, né, de que Deus, se eu me agradasse dEle, Ele iria satisfazer os desejos do meu coração. Então eu procurei, eu e ensinar a igreja a nos agradarmos de Deus.
Qual foi meu primeiro desejo como pastor? A igreja ainda com 100 pessoas, meu primeiro desejo foi ter 1000 pessoas. Meu sonho, meu alvo era ter 1000 pessoas na igreja. Eu gosto muito de motivar os pastores e líderes a trabalharem com alvos, com coisas definidas. Na vida natural, nós trabalhamos com objetivos claros. Por exemplo, a gente é jovem, quer casar, aí casa. Depois casa, quer ter filhos, tem filhos. Aí os filhos crescem, a gente quer que eles formem na faculdade. Nós sempre trabalhamos com objetivos claros na vida natural. E na vida espiritual, às vezes a gente vai levando a vida do jeito que dá. Então eu gosto muito de estabelecer alvos. Meu primeiro alvo como pastor, chegar em 1000 pessoas. Chegamos em 1000 pessoas. Quando nós chegamos em 1000 pessoas, nasceu o desejo do meu coração de chegar em 1000 células. Então estamos chegando agora em 1000 células. Enquanto estávamos trabalhando para chegar em 1000 células, nasceu o desejo do meu coração de plantar e de ter um rebanho de 100.000 pessoas. Esse é o meu alvo agora. Mas como ter 100.000 pessoas? Então meu alvo é ter 100 igrejas ao redor do mundo, e cada igreja com 1000 pessoas. Nós temos 35, chegando em 35 igrejas no momento, e já a primeira, além de Curitiba, a chegar em 1000 membros, já vai ser esse ano, que é lá na cidade de Paranaguá. Então sempre trabalhando, né, com objetivos muito claros, e muito assim, motivando as pessoas, que a Bíblia diz, né, e eu quero que você diga isso sorrindo para você mesmo, para o irmão, diga assim: tudo é possível. Não, mas falam tudo é possível, é bem bonito, que essa é uma notícia muito boa. Diga assim: tudo é possível ao que crê. Mais uma vez, tudo é possível ao que crê. Se você puder crer, isso vai ser possível. Eu gosto demais desse versículo da Bíblia. Tudo é possível ao que crê. Não existe impossível para Deus. Não tem. Se você pode crer, diz a palavra de Deus, né, que tudo realmente é possível. Então, o meu grande desafio sempre é pedir ao Espírito Santo que me ajude a crer, né? Põe a mão no seu coração e diga assim: Espírito Santo, me ajude a crer. E uma oração bem sincera, diga assim: Espírito Santo, me ajude a crer. Porque se eu puder crer, então tudo será possível. Foi o que Jesus disse em Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê. Então nós motivamos nossos pastores e nossos líderes a crerem. Quando eu conheci o Lourenço alguns anos atrás, né, ele estava tão longe do centro da vontade de Deus. Ele trabalhava como vendedor, e eu falei: Lourenço, você sabe que Deus te chamou para ser um pastor? E ele pôde crer assim, e hoje ele é um grande pastor. O Fábio converteu logo no começo, né, lá na Shalom, e eu sempre falei: Fábio, Deus te chamou para ser um grande pastor. E graças a Deus ele pôde crer nisso, e eu vejo assim tantos resultados hoje na vida desses pastores preciosos. Eu quero começar hoje à noite falando com vocês, né, sobre, para mim, um dos grandes desafios que nós temos na igreja, no Brasil, não é ajuntarmos pessoas na igreja. Isso não é difícil, não. Todas as igrejas no Brasil, se elas forem bem sadias, elas estão crescendo, tem prédios enormes. Hoje falar de 1000 pessoas, de 2000 pessoas, sonhar com 5000 é normal, né? Graças a Deus, porque as pessoas estão querendo converter mesmo. Tudo que é lugar que a gente vai, as pessoas estão querendo converter. Uma das pessoas que trabalha comigo na minha equipe, esses dias ela foi, eu acho que foi no salão de beleza, alguma coisa, e ela sentou no lado de uma senhora. Antes que ela começasse a conversar, a senhora falou assim para ela: me diga uma coisa, você sabe onde que tem uma igreja evangélica boa que eu estou querendo converter? Tu imagina, gente, está desse jeito. Se der um sorriso ungido, a pessoa já entrega a vida para Jesus, né? Então um tempo muito favorável. Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul também está assim, o Brasil todo está assim, está uma bênção, né? Nós pregamos faz 10 anos, para a glória de Jesus, 10 anos que nós pregamos, e na Shalom ou fora, que nunca nesses 10 anos
Eu fiz um apelo que pessoas não entregaram a vida para Jesus. Nunca, nunca. Agora estava inaugurando Shalom, semana passada, lá em Santa Catarina. E aí estavam todos os nossos irmãos e tal. Eu não conhecia as pessoas. E eu falei, puxa, não sei se eu vou fazer apelo aqui. Não conheço todo mundo aqui. Mas eu sempre quero fazer apelo. Aí eu fiz apelo, né? Quatro pessoas entregaram a vida para Jesus. E aí eu fiquei sabendo que aquelas 3 eram os donos, o casal que era dono do prédio que nós estamos alugando, e o filho dele que toca violão. Uma igrejinha que está começando, mas já assim, tantas pessoas querendo entregar a vida a Jesus. Agora, o grande desafio nosso é formar líderes. Eu não sei se isso é por aqui também. Se for por aqui, levanta a sua mão, que eu acho que também é, porque isso no Brasil todo, a dificuldade, o desafio de formar líderes. E eu tenho desenvolvido um pensamento nesses dias, pela palavra de Deus, que eu conheço alguns pastores que têm tantos dons, e a igreja deles cresce. Outros não têm os mesmos dons e a igreja não cresce. Eu comecei a falar, Deus, eu sou um homem muito limitado, limitado como ser humano, e também não tenho tantos dons como alguns pastores que eu conheço. E aí eu comecei a pensar, Deus, os dons são determinantes para o crescimento de uma igreja? Sim ou não? Eu quero que você pense, nem quero que você me responda, fique pensando, os dons são determinantes para o crescimento de uma igreja? Se os dons são determinantes e Deus dá dons para uns e não dá para outros, então o crescimento de igreja não manifesta muito a justiça de Deus, porque parece que Deus vai preferir aqueles que Ele deu dons para crescer e aquele que não tem dom para crescer. Então Deus não quer que a igreja dele cresça, mas eu creio que Deus quer que todas as igrejas cresçam. Então comecei a estudar Deus, o que é realmente assim. Dons são importantíssimos para a igreja crescer, mas o que é Deus, assim, que é fundamental mesmo, porque 2 organizações que existem na terra, foi as 2 que Deus criou. As demais foi invenção dos homens. A primeira é a família, diga a família. Bem bonito, diga assim, a família. A família é a criação de Deus, foi Deus que criou a família. E a segunda criação de Deus é a igreja, diga assim, a igreja. Foi Deus que criou a igreja. E aí eu comecei a pensar 2 coisas, olhando na Bíblia, que Deus deu a todo ser humano para constituir a sua família. Deus deu amor para todas as pessoas, diga assim, amor. É mais um amor bem bonito, diga amor. Qualquer ser humano, em qualquer tempo, em qualquer cultura, se ele quiser constituir uma família, e ele quiser amar os membros da sua família, ele vai poder amar. Deus deu, não, é impressionante, não precisa nem ser crente para ter o amor de Deus para constituir família, sabia disso? Está à disposição de qualquer pessoa na face da terra para constituir uma família. Todas as famílias são constituídas, né, com esses vínculos de relacionamento que nós chamamos de amor, ok? Segunda coisa, então diga assim, todo ser humano é dotado, é capacitado por Deus para amar. E amar é uma das coisas mais lindas que a gente pode experimentar. Quem aqui é dotado desse dom de amar, levanta a sua mão e diga assim, Senhor, não, bem bonito, diga assim, Senhor, eu te agradeço, porque eu sou capacitado pelo Senhor para amar. Uma das coisas mais apaixonantes, pastor João, na visão do MDA, é o amor com que as pessoas se relacionam umas com as outras, na célula, no discipulado. É uma coisa fantástica isso, realmente fantástico. Eu gosto demais, né, da nossa igreja. Nós somos uma multidão de pessoas, mas o Éder já foi lá, como nós nos amamos uns aos outros. E Jesus disse que essa, em João 13, essa tem que ser a marca dos discípulos. Vocês serão conhecidos, disse Jesus, se vocês se amarem uns aos outros. Diga assim, amar uns aos outros. Essa é a marca. Eu não venho trazer novidade para vocês. Não venho trazer. Eu venho trazer motivação pelo Espírito Santo, pela palavra, para que vocês possam viver João 13, 34 e 35.
Tenho dado a vocês um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, e nisto vocês serão conhecidos como meus discípulos. A marca do discipulado, a marca da visão do MDA é amar uns aos outros. É isso que Paulo diz, 1 Coríntios 13, ainda que, diga assim, ainda que, se eu não tiver amor, nada feito. Gente, isso seria suficiente, eu creio que isso é algo suficiente para eu formar uma boa família e uma boa igreja. Eu amo minha esposa. Nós temos 33 anos de casados, vamos fazer 34 agora semana que vem. Eu amo minha esposa. Só os maridos aqui apaixonados, diga assim, eu amo minha esposa. Não, mas faz bem bonito, diga eu amo minha esposa, ela vai ficar muito feliz, eu amo minha esposa. Essa é uma linguagem nossa, natural, de falar isso faz parte do meu dia a dia, da minha vida, eu amo minha esposa. Agora, as esposas, digam assim, eu amo meu marido, capricha aí minha irmã, eu amo meu marido. Eu sinto muito amado pela minha esposa, eu fiquei tão honrado, agora de manhã, acho que o telefone tocou, a gente estava tomando café, e ela falou, amor, ela falou para mim, puxa, preciso atender o telefone, mas eu não queria perder um minuto de estar com você, logo você vai viajar. O amor faz isso, faz com que pessoas, o tempo vai passando, o amor não envelhece, diga o amor não envelhece. Agora, quem ama como eu sou apaixonado pelas minhas filhas. Minhas 2 filhas estão nos Estados Unidos, só vem segunda-feira que vem, mas eu estou com saudade demais delas, E a Midian ontem foi jantar com a gente, falou, pai, você vai viajar amanhã, deixa eu jantar com você. Quantos aqui amam seus filhos? Abra aquele sorrisão e diga assim, eu amo meus filhos. Mais uma vez, assim, bem bonito, eu amo os meus filhos. Agora caprichar, diga assim, eu amo minha família. Quantos aqui amam os irmãos da igreja? Os irmãos da igreja, diga assim, eu amo os irmãos da igreja. Isso é discipulado, é nós, gente. Eu vivo com essa turma aí, Lourenço, minha equipe toda, em Curitiba são mais de 40 pessoas de tempo integral, e toda a minha equipe passa de 100 pessoas, mas eu amo viajar com essa turma, eu gosto, a gente veio conversando o tempo todo, rindo, contando história. Tinha uma hora que eu pensei que o Lourenço ainda tem esse termo aqui do Sul, porque não tem no Paraná, ainda tem esse termo aqui, se finar, ainda existe esse termo aqui? Existe ainda, você sabe o que é isso? Eu não ouço isso lá, é quando você ri demais e quase perde a respiração. E aí eu pus um videozinho para ele, mas quase se finou, meu querido pastor, porque nós amamos uns aos outros, Vocês são testemunhas que quantos pastores gostariam de vir junto comigo, porque nós temos essa coisa de estar muito grudado. O discipulado é uma coisa muito boa, Agora, então essa é a primeira marca. Todo ser humano tem amor. Agora, essa é nova talvez para vocês. Para mim, todo ser humano, porque uma família para ser constituída, ou uma pessoa para ir bem na vida, ela tem que ter a capacidade de liderança. Diga liderança. Mais uma vez, liderança. Você, para existir bem, precisa liderar a sua própria vida, influenciar você mesmo. Alguém de vocês já acordou um dia desanimado e precisou influenciar você mesmo a melhorar as suas emoções? Você já fez isso? Acordou sem vontade de trabalhar? Hoje não estou com vontade de trabalhar, mas você mesmo precisou se motivar para trabalhar? Então a liderança é uma dádiva de Deus para o ser humano, para viver, para constituir a sua família e para constituir a igreja também. Todos os pastores, eles têm essa graça de Deus, e todos os membros da igreja é chamada liderança. Diga assim, liderança. Agora, tanto amor quanto liderança, algumas pessoas usam, outras não. Tem famílias que foram constituídas e as pessoas não amam umas às outras. Tem igrejas que são constituídas e as pessoas não amam umas às outras. Tem pastores que não exercem liderança na sua igreja, eles trabalham. Fiz uma frase essa semana: muitos trabalham, poucos lideram. Muitos trabalham. Eu vejo muita gente trabalhando,
mas poucos lideram. Famílias que têm liderança, eu vejo famílias trabalhando, onde não tem liderança não constrói quase nada, só confusão. Mas a família que trabalha e tem liderança, eles constroem coisas muito grandes. Nada grande nessa vida se faz sem liderança. A liderança é fundamental. Tudo que se constrói de importante é porque existe algum líder, ou pelo menos exercendo liderança naquele lugar. Liderança é uma coisa fantástica que Deus deu para mim e para você. Olha para o irmão e diga: você é um líder, meu irmão, você é uma líder. Nós somos líderes, nós nascemos para isso. Eu motivo as pessoas na igreja, você nasceu para liderar, você nasceu, né? Mas só alguns, não, todos nós, porque na visão de Jesus, liderança é serviço, e quem serve lidera, e quem lidera serve. Vou falar rapidamente um pouquinho, algumas características de uma liderança extraordinária, ou de um líder extraordinário. Diga assim: líder extraordinário. Não, mas fala bem extraordinário, diga assim: líder extraordinário. Sabe, eu já ensino assim, até a forma como você vai falar começa a evidenciar a liderança, né? Uma definição básica de liderança: liderança é influência. Então a forma como você fala, você vai comunicar uma mensagem, vai influenciar, ou você não vai liderar. Se eu chegar aqui, falou, irmãos, cheguei agora, a gente viajou todo dia, estou cansado, queria ler uma Bíblia para os irmãos, mas logo já vamos descansar. Irmão, ore por mim, a vida é dura, irmão. O inimigo se levantou no caminho diversas vezes, irmão. Foi difícil, irmão, você sabe. Irmãos, né, uma pessoa desanimada, ombros caídos, sim, aquela coisa assim. Não, líder não pode ser assim. Líder tem que ter os olhos arregalados, tem que ter brilho nos olhos. Diga: brilho nos olhos. Líder precisa falar com convicção, porque ele acredita naquilo que ele está falando. Líder tem que ter sorriso nos lábios. A vida com Jesus é boa. Diga assim: a vida com Jesus é muito boa. Sabe, eu ensino aonde eu vou. Uma das primeiras coisas que eu ensinei à igreja é ter postura de líder. A igreja não pode responder assim, com a boca mais ou menos. Como um pastor não pode pregar assim. O pastor tem que ter postura. Se ele quer influenciar, ele tem que ter postura. Agora, se uma igreja quer influenciar uma cidade, tem que ter postura, meu irmão. Se alguém entra pela primeira vez na igreja, aí o pastor está pregando desanimado: ei, irmão, vamos orar, irmão, porque o diabo está solto na cidade. Aí os irmãozinhos tudo, né? Aí entra alguém na igreja, primeira vez. Vem aqui, Fábio, eu sei que eu posso fazer isso, vem cá. Aí o irmão, né? Aí o irmão vai cumprimentar, mas ele está bem desanimado. Aí ele mal dá atenção, quase nem olha nos olhos. Pai do Senhor. Agora veja diferente. Pai do Senhor, irmão, seja bem-vindo, irmão. Não exagera também, me diga, não precisa exagerar. Você tem que fazer as coisas de tal maneira que as pessoas queiram ser e fazer com você. Isso é liderança. Você tem que liderar a sua casa, pai, de tal maneira que seus filhos falem assim: pai, quando eu crescer, eu quero ser que nem você. Você tem que liderar sua casa, esposo, para quando suas filhas crescerem, elas falarem assim: mãe, quando eu casar, eu quero casar com um homem que nem papai. É assim que você tem que liderar. Isso é liderança, é influência. A maioria de nós não lideramos, apenas trabalha. Não comunica o casamento de uma forma positiva, não comunica a vida de uma forma positiva. A minha filha, Midian, é uma médica, acabou de formar. Ela reuniu comigo semana passada. Ela falou: pai, eu posso ganhar muito dinheiro como médica, pai. Ela disse: mas o meu sonho é trabalhar como pastora no seu time, na sua equipe, pai.
Você está entendendo isso? Porque como eu procuro comunicar as coisas com paixão. Porque isso é meu coração. Eu não apenas estou trabalhando, eu preciso liderar a minha casa. A Thalita formou em psicologia e ela falou assim: eu quero trabalhar numa grande multinacional. Então ela foi para os Estados Unidos para melhorar o inglês na nossa igreja lá, para quando voltasse a trabalhar numa multinacional. Quando ela estava lá nos Estados Unidos, nossa igreja lá para americanos, e ela viu os americanos falando de mim, assim, lá na igreja: olha, o pastor Odilon e tal e tal. Aí ela falou assim: meu Deus, meu pai, eu sei que ele é admirado lá em casa, na Shalom, no Brasil, admirado aqui nos Estados Unidos, e eu estou querendo trabalhar numa multinacional. Se muita gente gostaria de trabalhar no time do meu pai. Ela voltou para Curitiba, eu estava numa conferência, e ela pediu para dar um testemunho, na frente de todo mundo. Ela falou: pai, deixa eu trabalhar na sua equipe. Porque eu e minha esposa decidimos liderar e influenciar a nossa casa, a nossa família. E eu vim aqui para motivá-los a serem despertados para viver a vida com Jesus de tal maneira que seus vizinhos também queiram entregar a vida para Jesus, que os seus familiares queiram entregar a vida para Jesus. Eu vim para motivá-los a liderar célula, não como um peso, não com meu Deus, tem que dirigir aquela célula, misericórdia, não, irmão. Mas você chega lá, né, a célula é na sua casa. Eu tenho célula há muitos anos na minha casa. Quando você abre a porta para receber o primeiro membro da célula, a primeira coisa que vem é um sorriso: seja bem-vindo, Deus te abençoe, essa célula vai ser uma bênção. Olha para o irmão, diga: seja bem-vindo, essa conferência, aperta a mão dele, essa conferência vai ser uma bênção. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Essa conferência vai mudar o seu destino, essa conferência vai mudar o seu futuro. Isso, liderança é influência. Eu vou para o texto, dá para tirar a pilha daquele relógio ali, pastor João, para resolver? Eu vou para Lucas capítulo 5. Eu vou fazer o seguinte: eu gosto muito de acertar essas coisas quando é conferência. Eu gosto muito de respeitar horário e pessoas. Eu não sei onde você mora, não sei de onde você veio, principalmente quando eu não conheço a igreja. Se vocês me permitirem, eu queria pedir mesmo, se eu posso falar até às 10 horas. Posso falar até às 10? Tá ok para vocês? Tá ok? Tá só porque eu quero assim ser muito franco com vocês, né? Vamos lá, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Eu acho fantástico o que eu aprendo com esse texto. Diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Olha aqui para mim, um líder, diga assim: Jesus é um líder. Não, agora diga assim: ele é o líder. Faça assim com a mão: ele é o líder. Mais uma vez: ele é o líder. É assim que eu vejo Jesus. Eu acho que Jesus, sem dúvida, ele foi o maior líder da história e será eternamente, porque ele é o líder, o líder. E quando eu olho, né, Jesus liderando, eu quero muito aprender com ele. Primeira coisa que tem aqui: ele está em aperto. Diga assim: líder. Diga assim: líder vive em aperto. Isso é liderança. Tem horas que você vai estar no aperto. Você vai estar no aperto no trabalho, você vai estar no aperto na igreja, você vai estar no aperto na célula, você vai estar aperto em qualquer lugar, mas você vai passar por aperto. Jesus era um líder e a multidão estava apertando Jesus. Fala assim: apertando Jesus, apertando. Quantos de vocês já sentiram assim sufocados? Tem dias que a vida fica, você põe a mão assim na cabeça e fala: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você não imagina, isso é vida de líder. Às vezes eu chego em Curitiba e falo: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Semana passada eu cheguei de viagem. Nós tínhamos uma feira, a gente tem muitos eventos, né? E tinha uma feira para fazer. Cheguei na reunião com a minha equipe. Eu tinha ficado uns 10 dias fora. E a feira era sábado. Foi sábado passado, é isso? Não faz sábado passado. Cheguei na reunião dos líderes, eu sempre animado. Falei: aí gente, como é que vai ser a feira? Um falou: não está muito animado não, pastor. Aí o outro disse: eu acho que era bom nem ter a feira, porque as pessoas não trouxeram nada, pouquinha coisa, e o povo não está animado. Você já viu essa história na igreja, das pessoas dizerem que não estão animadas para alguma coisa? Já viram isso?
Falei, nós temos dois caminhos. Ou a gente cancela a feira, o que é muito ruim porque nós publicamos isso, ou então a gente faz esse negócio funcionar. Diga assim, faz funcionar. Faz funcionar, isso é liderança. Então tem horas, e aquele dia eu saí da reunião, eu falei, meu Deus, ele sabe como eu fico às vezes desesperado, eu falo, meu Deus, como é que nós vamos, tem 4 dias para a gente fazer esse negócio, aí tem que trazer roupa, calçado, essas coisas, como é que você vai motivar as pessoas se elas estão desmotivadas? Primeiro nós temos que motivar para trazer, e depois motivar a gente para comprar, porque a nossa feira é para creche. Aí eu fui pensando, meu Deus, cheguei em casa, e eu lembrei de um texto da Bíblia, Lucas 3:11. Jesus falou assim, quem tem 2 túnicas, dê uma. Faz assim, metade do guarda-roupa. Fala, metade do guarda-roupa. Falei, Jesus, é muito simples resolver o negócio. Imagina vocês, se cada um de vocês der a metade do guarda-roupa para uma feira aqui na igreja. Fala assim, uau. É muito simples as coisas, irmão. Muito simples. Eu cheguei na reunião da liderança à noite, falei, gente, nós vamos ter a melhor feira de todas que nós já tivemos. Diga assim, a melhor feira. Agora regala os olhos e põe sorriso nos lábios. Diga assim, a melhor feira. A melhor feira. Se você comunica com paixão, as pessoas recebem no seu coração compaixão. E eu disse, olha, não precisa nem trazer a metade, que a gente não tem onde pôr tanta coisa. Mas traga. As pessoas começaram a trazer, gente. Como é que você... Agora você me responde. Como é que você acha que foi a feira de sábado? A maior feira. Deu 20 mil reais de dinheiro que ia ser jogado fora. 20 mil. Faz assim, 20 mil assim, até que é um bom dinheiro. 20 mil, meu irmão. Mas Jesus estava em aperto. Tem horas que o líder vai ficar em aperto, mas é essas horas que a sua liderança vai aparecer. Verso de número 2. Ele viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, estavam lavando as redes. Diga assim, mas, em português esse mais sempre é desanimador. Tinha 2 barcos, mas os pescadores estavam lavando as redes. Por quê? Você sabe a história, porque eles não tinham pescado nada. Agora, olha interessante, Jesus está vendo essa cena, ele está em aperto, os pescadores estão desanimados, a atmosfera está para baixo. Aí, eu gosto de aprender, né? O que é uma liderança de excelência, uma liderança extraordinária. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe Jesus que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se no barco, começou a ensinar. Olha aqui, você sabe que um dos segredos para a gente ter uma liderança extraordinária, seja em casa, seja na célula, na igreja, é pedir ajuda para as pessoas. Diga, ajuda para as pessoas. Ajuda para as pessoas. Jesus pediu ajuda para Pedro, me ajuda aqui, você pode colocar esse barco mais para dentro do mar aqui, para que eu possa falar para a multidão? Aconteceu, nós estávamos perdidos, a gente acabou se perdendo um pouco, né? Passamos da entrada de Bento Gonçalves, lá em Caxias, a plaquinha era pequena, quando a gente viu tinha passado, e não era, paramos num posto de gasolina, que eu estava sem GPS. Uma coisa, você já viu como é que é essa história, quando a gente para no posto de gasolina? Você vai pedir ajuda, no Brasil isso é legal demais, você vai pedir ajuda, moço, você pode me falar como é que eu faço para ir para Bento Gonçalves? Primeira coisa, boa vontade, diga boa vontade. Normalmente as pessoas têm mais boa vontade do que nós imaginamos que elas têm, pastores aqui. A igreja está cheia de gente de boa vontade querendo ajudar. E aí nós perguntamos, aí ele veio falar. E ele explicou detalhes até da rua, do calçamento da rua que nós iríamos passar. Sabe por quê? Quando nós pedimos ajuda, nesse caso lá do posto, o rapaz do posto, ele é o inteligente e nós somos os que não sabem nada.
Ele é o professor, nós somos alunos. Quando você pede ajuda, você não está explorando a pessoa, você está dando a oportunidade dela ser maior do que você. É isso aqui que Jesus faz, essa liderança. Um dos segredos que funciona muito bem é que nas células, para formar células, eu peço ajuda para as pessoas. Põe as duas mãozinhas assim, diga assim: peça ajuda, peça ajuda, peça ajuda. Um dos segredos da nossa igreja crescer é que eu quase não fui pastor por várias razões, mas uma muito séria. Todo pastor de sucesso que eu via lá no seminário, eles pregavam muito bem, a esposa tocava piano e o pastor cantava muito bem. Eu não sei cantar nem parabéns, desafino em parabéns. Não sei cantar mesmo, nada. Até hoje é uma tragédia mundial se eu cantar. Não sei cantar, eu desafino completo. E parece que coisa ruim atrai, porque minha esposa também não canta nada, nós dois. É a maior desafinação do mundo. Um dia eu estava começando a igreja pequenininha, poucas pessoas. A pessoa que nos ajudava nos hinos não foi. E eu falei: meu Deus, e agora? E agora? Não tinha, a gente falava assim, puxar o hino, não tinha quem puxasse o hino. Então, olha, não pastor, é você. Eu falei: vocês querem mesmo? Gente, puxei o hino. Veio uma unção de desafinação, mas eu era esforçadinho. E aí, as pessoas, você já viu essa cena? As pessoas decidiram me ajudar, porque viram que eu estava perdido e eles eram pior que eu. Gente, mas olha o que foi aquilo. E aí quando a gente acha que pega o jeito, né? Desafinado quando se empolga, meu amigo, aí o negócio é feio. Nós estamos na maior empolgação, aí já foi para a segunda estrofe, para a terceira, né? Agora vai. Nisso chega uma irmã na igreja. Ela fazia música sacra no seminário. Ela viu o nosso desespero. Ela disse: Odilon, que linda, que linda a motivação de vocês. Que bom que ela tivesse parado aí. Ela falou: mas a desafinação estava horrível, Odilon. Eu disse: me ajuda, por favor. Por favor, me ajuda. Eu tenho hoje, só na área de louvor e de dança, 250 pessoas que trabalham comigo em Curitiba. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. O segredo, um líder extraordinário não faz tudo sozinho, ele pede ajuda. Pastor, vou te contar, eu queria que a nossa igreja crescesse, mas eu não sabia fazer apelo. A hora que eu ia fazer apelo, parece que a coisa, não sei o que acontecia. Eu não tinha mensagem boa, pregava direitinho, mas na hora de fazer apelo, desandava. Eu falava: se você entregar a vida para Jesus, vai para o inferno mesmo. Eu acho que já está indo agora. E aí ninguém levantava a mão. E eu queria ver a igreja crescer. Um dia eu fui diante de Deus e falei: Deus, não sei mais o que fazer. Eu cheguei diante da igreja, vocês lembram, lá no templo antigo. Eu falei: irmãos, me ajude. Eles ouvem muito essa palavra: irmãos, me ajude. Eu sei que eu não prego tão mal assim, mas na hora do apelo a coisa não vai. Então vou fazer assim, eu vou pregar bem. Na hora do apelo a gente vai fazer o seguinte: eu vou pôr uma música e vou falar assim: agora você vai ouvir o convite mais importante da sua vida, de uma pessoa que te ama muito. Por isso foi ela que te convidou a vir a esse lugar. Colocava a música e falar para os irmãos, para eles fazer o apelo, convidar as pessoas para entregar a vida a Jesus. Aí ela convidava a pessoa, aí eu terminava a música e eu falei: quantos nessa noite já entregaram a vida para Jesus? Era fácil demais. Aí levantava a mão e falava: vem para frente. Nunca mais nós tivemos problemas. Hoje não é mais assim, porque a igreja cresceu muito. E aí os irmãos começaram a fazer apelo uns para os outros. Já estava há 20 anos na igreja, já sou convertido, irmão. Aí estragaram o meu plano. Então agora, pela graça de Deus, eu aprendi a fazer. Mas essa coisa de pedir ajuda, Jesus sabia como fazer. Pedir ajuda, né? Dar oportunidade às pessoas de trabalharem em servir. Êxodo 18, Jetro falou assim: Moisés, não é bom trabalhar sozinho. Olha para o irmão e diga: não é bom trabalhar sozinho. Dá um grito lá para o irmão João, fala assim: pastor João. Não, mas grito, gaúcho grita. Que grito de gaúcho é esse? Diga assim: pastor João, não é bom trabalhar sozinho. Você entende isso? A visão de células é não deixar um homem trabalhar sozinho. É isso que Jetro ensinou.
É isso que nós aprendemos. Nós levantamos líderes, porque eles vão nos ajudar a carregar a igreja. 95% das pessoas que convertem na nossa igreja, elas conhecem os líderes de célula antes que me conhecerem. 95% do crescimento da nossa igreja tem que ser acreditado aos líderes de célula e não à nossa equipe pastoral, porque são eles que ganham as pessoas. Jesus disse: você pode me ajudar? Olha para o irmão e diga: você pode me ajudar, irmão? Você pode me ajudar? O nosso sucesso está ligado a pedir que as pessoas nos ajudem. Eu não tenho medo de pedir para as pessoas me ajudarem. Eu tenho uma equipe grande, é porque eu preciso ser ajudado. Agora, olha que interessante, tem uma frase, essa é boa você colocar, porque eu gosto dessa frase. Eu não sei se foi eu que criei, não sei se eu copiei, não sei de quem é, mas eu acho interessante. Se você já leu em algum livro, me dá o autor, porque eu quero citar, mas eu acho que não é. Eu acho que eu aprendi com os meus amigos isso, não sei. Mas eu uso isso. Se você não tem toda a sabedoria que você precisa, peça dos seus amigos emprestada. Se você não tem toda a sabedoria que você precisa, peça a dos seus amigos emprestada. Eu vivo fazendo isso na Shalom. Muitas coisas que eu faço e que as pessoas me admiram é a sabedoria dos meus amigos emprestada. E amigo empresta, não tem problema. Agora, vamos lá no verso de número 4. Quando acabou de falar, disse Jesus: Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, temos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Presta atenção uma coisa aqui. Aonde tem liderança, tem direção. Faz assim com a mão: direção. Mais uma vez, diga assim: aonde tem liderança, tem direção. Uma das grandes dificuldades das igrejas crescerem é a falta de direção. Você não deve dominar sobre as pessoas. Pedro diz que não é para fazer assim, mas um líder extraordinário vai ajudar as pessoas a terem direção. Famílias que têm direção para os filhos, eles vão bem. Empresa que tem direção para os funcionários, irão bem. Igreja que tem direção, irá bem. Eu gosto de pensar nisso. Jesus era muito simples, mas ele falava: Pedro, é por aqui, ó, é por aqui. Quantas vezes, né, Lourenço? Lourenço, é por aqui. Fábio, é por aqui. Porque o líder tem uma visão ampla das coisas. Eu tenho grandes líderes na igreja. Eu posso citar aqui o Joel, por exemplo. O Joel é um pastor que trabalha, me ajuda demais. Ele cuida de toda a parte administrativa, ele é fantástico. Mas quando eu conheci o Joel, eu falei assim: Joel, Deus tem um caminho para você. O caminho de Deus é lindo. Joel, você vai ser um pastor, você vai andar por aqui. Joel falou: eu não. Meu pai é pastor, eu vejo sofrimento de pastor, não vou ser pastor não. Eu falei: Joel, é por aqui. Aí ele decidiu, ir para o outro lado. Aí passou algum tempo, ele entrou na minha sala. Ele é um alemão grande, chorando. Ele entrou chorando, ele disse: Odilon, me fala de novo, qual é o caminho? Eu falei: Joel, por aqui. Hoje Joel é um homem tão abençoado. Quantas vezes eu falei para as minhas filhas: filha, é por aqui. Filho, é por aqui. Líder extraordinário dá direção. Pedro estava extremamente desanimado. Ele disse: mestre, trabalhamos a noite toda, nós não apanhamos nada. Sabe por que eu gosto de liderança? Porque a liderança transforma o desânimo em esperança. Pedro estava desanimado, mas Jesus agora trouxe esperança para Pedro. Pedro, vamos lá de novo, Pedro, vamos tentar de novo.
Nós não vencemos normalmente na primeira tentativa, meu irmão. Mas é na primeira tentativa que a maioria das pessoas desanimam. E onde não tem liderança, predomina o desânimo. A Midian foi fazer vestibular para medicina, tinha que ser na federal. Ela fez o primeiro, não passou, chorou. Falei, filha, vamos lá. Fez o segundo, aí que não passou e desesperou. Fez o terceiro. Quando veio a notícia que ela não tinha passado, falou, pai, desisto. Falei, um desistente nunca vence, um vencedor nunca desiste. Filha, vamos de novo. Aí animamos, oramos, ungimos com óleo, foi lá, passou. A Thalita estava tirando carteira de motorista, foi a primeira vez, não passou. Foi a segunda, não passou, falou, não vou a terceira. Falei, filha, a mesma frase. Um desistente nunca vence, um vencedor nunca desiste. Falei, filha, vai dar certo, vai de novo. Fui com ela, eu e a senhora fomos com ela naquele dia. Olha para o irmão e diga assim, vai dar certo, meu irmão, vai dar certo. Tenta de novo. É essa liderança de Jesus. Pedro, vai lá de novo, rapaz. Vai de novo. Tenha ânimo, Pedro. Você vai alcançar seus sonhos. Eu gosto de falar isso para os líderes, eu gosto de falar isso para a igreja. Você vai alcançar. Eu tenho pessoas tão jovenzinhas na igreja que estão se preparando para ser pastor, né? Tem o Vitor que tem 18 anos, né? Ele quer ser pastor na Alemanha, está fazendo faculdade agora. E todo domingo ele guarda minhas coisas. Quando eu termino de pregar, eu sempre falo, Vitor, vai dar certo, você vai ser um grande pastor lá na Alemanha, rapaz. Liderança extraordinária cria essa motivação impressionante. Eu vejo, Samuel era um líder extraordinário. Ele chegou na casa de Jessé, e todos os filhos de Jessé estavam lá. E Samuel foi lá para apontar da parte de Deus um jovenzinho que ia ser rei. Falou, Davi, vem cá, eu gosto de fazer isso. Vem cá, faz assim com a mão, vem cá. Davi, vem cá, você vai ser rei. Eu vim aqui para dar uma notícia para você, meu filho. Você vai ser rei. Deus vai usar você grandemente. Olha para o irmão e diga, Deus vai te usar grandemente. Eu vim aqui para falar isso para você. Deus vai te usar. É impressionante isso, irmão. Essa mensagem de esperança na vida das pessoas. Davi, Deus vai te usar, Davi. Eu não vou poder terminar toda essa mensagem, mas quando chega mais lá para o final, depois de tudo, né? Da pesca e tudo, quando Pedro volta, Jesus faz, Pedro, vem cá. Pedro, você vai ser pescador de homens, Pedro, você vai ser um pescador de homens. Quero falar isso para você. Eu falo isso sempre para o Fábio. Fala, você vai ser um grande pastor. Não é, Lourenço? A gente fala, você vai ser um grande pastor. Ele vai pregar aqui, amanhã à noite o Fábio vai pregar. Eu espero que você diga, Fábio, vem cá. Jesus era um líder fantástico, como ele motivava, né? Motivava as pessoas. E eu só vou, meu Deus, deixa eu terminar, porque, deixa eu te falar, algo fantástico que eu aprendo na liderança extraordinária de Jesus, e essa é a razão por que nós estamos aqui. Às vezes eu fico pensando, João, puxa, por que eu viajo? Quase toda semana eu estou viajando, e essa semana estava muito apertado, eu falei com você. Por que nós viemos aqui? Por uma razão. Quando Pedro vai pescar, e ele começa a pescar muitos peixes, diga assim, muitos peixes. Ele faz, mas muito, ele está pescando demais. Aí ele enche o barco dele. Ele podia voltar para a praia, mas ele não fez isso. Ele viu os seus amigos, cujo barco ainda estava vazio. E Pedro, então, olha de longe e fala, meu amigo, vem cá, faz assim bem alto agora, meu amigo. Não, mas bem de amigo, meu amigo, vem cá, tem peixe para você, meu amigo, quero repartir, assim como o meu barquinho está cheio, meu amigo, eu quero ver o seu barquinho cheio também. Assim, pastor João, como o nosso barco está cheio em Curitiba, nós viemos aqui para ajudar você, meu pastor querido, a encher seu barquinho. Essa é a razão que nós estamos aqui.
O Abe nos ensinou isso. Vocês têm sido abençoados, agora repartam com os outros. Uma liderança extraordinária não terá apenas para si, ela será muito abençoada, mas também vai abençoar muito os seus amigos. Queridos, vamos ficar de pé, queria orar ao Senhor, agradecendo o privilégio de poder estar com vocês hoje à noite, de poder conhecer tantos de vocês, homens e mulheres, líderes preciosos. Eu estou certo que alguns de vocês não têm nem ideia do que Deus vai fazer com você. Eu estou certo, absolutamente certo. Eu gosto de falar para conferência de liderança. Olha para o irmão e diga assim, faz assim com as mãos. Você não tem ideia do que Deus vai fazer com você. Você não tem ideia do que Deus vai fazer com você, de verdade. Levante as suas mãos bem alto ao céu, diga assim: Senhor,